Ah, Dani, e se o intervalo for descendente? Se eu estiver fazendo algo desse tipo aqui, ó. Um intervalo descendente. Vamos fazer um exemplo. Imagina, porque eu dei só exemplos aqui ascendentes. Vai que você esteja querendo saber um exemplo descendente. Aqui. Dá na mesma, tá? Vamos lá. Eu fiz si bemol e lá. Você vai perguntar, existe a nota lá na escala de si bemol? Primeiro você tem que saber que intervalo que é esse, né? Isso aqui, de si até lá, é uma segunda. Si, lá, só passou por 2 graus, é uma segunda, tá? Bom, existe essa nota lá na escala de si bemol? Você vai pensar, si bemol maior é uma escala que tem o quê? 2 bemóis, ou seja, si e mi bemol. Portanto, a escala de si bemol é formada por si bemol, do, ré, mi bemol, fá, sol, lá, si bemol. Existe, existe, então ela existe. Ah, pera, para tudo. Ah, para tudo. Ah, se você usar esse raciocínio, vai dar errado. Não é assim não. Acompanha comigo que você vai perceber. Não. Olha só, pensa comigo. Se você for pelo raciocínio que eu tava te colocando, pensa comigo. Ó, ela existe, é uma segunda. Se ela existe, logicamente é uma segunda maior, né? Esse é meu raciocínio. Tá errado. E foi ótimo que a gente fez isso. O que está errado, Dani? Qual é a parte do raciocínio que está errado? É que toda vez que você está fazendo um intervalo descendente, a pergunta não é se a segunda nota existe aqui, é se a nota superior existe na escala da inferior. Entendeu? O ponto aí que está errado, que não pode ser, não decore que eu tenho que perguntar se a segunda nota existe na escala da primeira nota. Não funciona. Se você perguntar isso vai dar errado, porque isso não é uma segunda maior, ok? E eu vou te mostrar já por que não é uma segunda maior, tá? Mas o ponto central é a nota superior, a nota mais aguda do intervalo, que no caso é essa daqui. A nota superior existe na escala da inferior. É isso daqui. Esse é o ponto que tem que ser ressignificado. Isso aqui, nos intervalos ascendentes, funcionam automaticamente. Porque no intervalo ascendente, a nota que está como segunda nota aqui já é a superior. Então dá certinho. Só que nos intervalos descendentes, você tem que inverter, porque a segunda nota, ela está sendo inferior e aí vai dar errado, ok? Então, memoriza que a pergunta é, nota superior está na escala da inferior? E aí você vai mudar o teu raciocínio. Você não vai pensar nessa escala, você vai pensar na escala de lá. Lá maior. Lá maior é uma escala que tem 3 sustenidos, portanto, elas têm a nota Fá, Dó e Sol de sustenido, tá? Ok? Então, é como se você começasse a desinverter isso e é como se você enxergasse que tivesse escrito isso. Mentalmente, você alinha ele para ser ascendente, para não ter confusão, tá bom? E de qualquer forma, é uma segunda, não mudou, é uma segunda, ok? O movimento de descendência ou de ascendência não muda o grau do intervalo, tá? O movimento de ser ascendente ou descendente. Cuidado com isso, quando a gente fala de inversão. Mas tudo bem, não vou abrir esse parênteses agora, senão vou gerar dúvida. Mas enfim, ó, é uma segunda, não mudou, tá? Eu só realinhei para poder pensar. A escala de Lá tem 3 sustenidos, portanto, esse bemol não existe. O que existe na escala de Lá é Fá, 2, Sol sustenido. Portanto, a nota Si é natural na escala de Lá. Se ela é natural, aí seria uma segunda maior. Se fosse Si natural. Se fosse. Então, seria o Lá aqui e o Si aqui. Uma segunda maior, notas vizinhas. Porém, está Si bemol, o Si andou para trás. Quando ele andou para trás, ele fechou a distância. O Lá está aqui, o Si está aqui, andou para trás, fechou a distância. Diminuiu a distância. O que era maior, quando diminui a distância, é agora menor. Ok? Por que que eu percebi que havia um erro no nosso raciocínio aqui?
Porque as segundas maiores são aquelas segundas que têm um tom de distância. E as segundas menores, elas têm um semitom de distância. E quando eu percebi aqui de si bemol para lá, é um semitom. E estava qualificada como segunda maior? E aí, tá estranho. E até por isso você entende um princípio do porquê os intervalos recebem nome e sobrenome. Porque, na verdade, um mesmo intervalo, por exemplo, as segundas, elas podem ter medidas diferentes. Uma segunda pode ter a distância de um tom, que é uma distância maior. Você já aprendeu que o tom é uma unidade de medida maior, unidade de medida, né? É uma unidade de medida na música, né? Ela é uma distância maior do que o semitom. Então, uma segunda pode ser de um tom de distância e outras segundas podem ser só de meio tom, que é o semitom. Então, você concorda que são segundas que têm medidas diferentes. Como elas têm medidas diferentes, eu preciso ser mais específico na hora de qualificar. E é por isso que o intervalo tem nome e sobrenome. Ele vai ser avaliado como intervalos de segunda maior ou intervalos de segunda menor, entende? Por causa destas questões aqui, tá bom? Agora veja, seguindo esse raciocínio aqui, você não se perde mais nessa forma de qualificação dos intervalos pelas escalas. O único problema é se você não converter o que é no movimento descendente e acabar pensando que sempre eu vou julgar a segunda nota. Não, você julga a superior em relação à inferior, tá bom? Isso também você aplica quando o intervalo for harmônico. Se vier um intervalo assim, né, ó, sei lá, assim, com as notas sol e dó. E tá harmônico, tá assim, tá até no formato de mínima, vamos supor que tá uma mínima aqui, ó. E o sol e o dó, eles estão juntos, ok? O que você vai pensar? A mesma coisa. Você vai fazer o seguinte, a nota mais aguda, o dó, existe na escala da nota mais grave? Então você vai contar. A nota mais grave é sol, o dó é uma quarta acima do sol. Sol, lá, si, dó. Eu já pensei na quantidade de graus, eu já sei que é uma quarta. O dó existe na escala de sol? Sol é uma escala, sol maior, né? É uma escala que tem um sustenido, o fá, apenas o fá. Então o dó existe, porque a única nota que é alterada é o fá. Então o dó existe. Se existe e é uma quarta, quarta justa. Não é nem maior nem menor, é quarta justa. Entendeu? Show de bola?